Boa noite a todos. Eu sou João Tito. Vamos mais uma vez dar continuidade às nossas videoaulas de Biologia Celular e Molecular. Aulas estas que estão a ser organizadas pelo Núcleo Acadêmico Mitocôndrias. Você que é estudante de Medicina, estudante de Enfermagem ou outro curso de Saúde, fique ligado às nossas aulas que serão benéficas para você. Bem, antes do mais eu gostaria de apresentar aquela que será a nossa bibliografia de base, né, que é o livro de Biologia Celular e Molecular de Junqueira e Carneiro. Para além disso, deste livro, temos ainda os livros de Biologia Celular e Molecular de Carlos Azevedo e de Roberts. Podem também recorrer a essa bibliografia para então estudar o referido assunto, que é Biologia Celular e Molecular. Bem, o tema de hoje será microscopia. A microscopia, estimados colegas, é definido como um conjunto de métodos e técnicas que permitem o estudo, descrição e visualização de estruturas invisíveis à vista desarmada através do uso do microscópio. Portanto, o microscópio é definido como um instrumento óptico que permite a visualização de estruturas invisíveis a olho nu. O microscópio foi inventado pela primeira vez por dois senhores holandeses, Hans Jensen e Zacharias Jensen. Na altura, quando eles inventaram o primeiro microscópio óptico, neste caso em 1595, este microscópio não era utilizado para fins científicos, era utilizado como um brinquedo. Não se sabia da grande importância que teria este material, objeto, se me permitem o termo, para o mundo da ciência. Mas mais tarde, isto na década no século XVII, isso na década de 60, aparece um cientista holandês que é Antony von Leeuwenhoek. Antony von Leeuwenhoek era um fabricador de lentes na altura, desenvolveu um microscópio e através daquele microscópio conseguiu fazer as primeiras observações microscópicas, tendo observado pela primeira vez as bactérias e os protozoários. Por este facto, o Antony von Leeuwenhoek é considerado como o indivíduo que popularizou o microscópio e que utilizou pela primeira vez o microscópio para fins científicos. Para além de Leeuwenhoek, em 1661 é apresentado ao mundo um novo tipo de microscópio óptico, que é o microscópio óptico composto. Esse microscópio óptico composto foi desenvolvido por Robert Hooke. Robert Hooke deu também seu contributo naquilo que é o desenvolvimento do microscópio. No ano de 1931, o engenheiro russo Ernest Ruska desenvolve o primeiro microscópio eletrônico, que tem um maior poder de resolução e de ampliação que o microscópio óptico. Portanto, quando se fala sobre o desenvolvimento do microscópio, devemos lembrar estes quatro senhores. Primeiro, o Hans Jensen e Zacharias Jensen, que recebem o crédito de terem sido os inventores do microscópio óptico. Segundo, Antony von Leeuwenhoek, que recebe o crédito de ter sido o primeiro senhor ou cientista a utilizar o microscópio para fins científicos e de ser o primeiro a observar pela primeira vez os micro-organismos. Terceiro, Robert Hooke, que desenvolveu o primeiro microscópio óptico composto. E, em quarto lugar, e não mais importante, Ernest Ruska, que inventou o microscópio eletrônico.
Existem atualmente dois tipos de microscópio. Temos o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico, quanto ao número de lentes, pode ser do tipo monocular ou microscópio óptico simples e binocular ou microscópio óptico composto. Quanto à especificidade, o microscópio óptico pode ser de 5 tipos. Temos o microscópio óptico de campo escuro, o microscópio óptico de campo claro, o microscópio óptico de contraste de fase, que permite observação de estruturas, células vivas. Temos o microscópio óptico de fluorescência e, por último, o microscópio óptico de polarização. Portanto, esses 5 tipos de microscópios são os que são relatados pela bibliografia consultada. Bem, em relação à constituição do microscópio óptico, o microscópio óptico é composto por duas partes. Temos a parte mecânica, que tem a função de suporte do objeto, e temos a parte óptica, que tem a ver com a elaboração da imagem. A parte mecânica ela é composta por pé, a coluna, o tubo ou canhão, a platina, o parafuso macrométrico, o parafuso micrométrico e o revólver. Estes são elementos que fazem parte da parte mecânica: pé, coluna, tubo ou canhão, platina, o parafuso macrométrico, parafuso micrométrico e revólver. São 7 estruturas. Para além da parte mecânica, existe ainda a parte óptica. A parte óptica que é formada por 3 sistemas. Temos o sistema ocular, temos as objetivas e o sistema de iluminação. De realçar que o sistema de iluminação é formado por 3 estruturas: o espelho, o condensador e o diafragma. Bem, o que às vezes é cobrado na prova? Na prova muitas vezes cobram aspectos comparativos entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Estimados colegas, existem 6 aspectos que nós temos que levar em consideração quando temos que comparar o microscópio óptico do microscópio eletrônico. Esses 6 aspectos ou itens são: o primeiro aspecto, tipo de radiação. O microscópio óptico utiliza a radiação de luz, que pode ser uma luz que vem do próprio material ou então uma luz externa. Ao passo que o microscópio óptico, o tipo de radiação é por eletrões. Outro aspecto, que é o segundo, o tipo de lentes. O microscópio óptico usa lentes de vidro, ao passo que o microscópio eletrônico utiliza lentes eletromagnéticas. Terceiro, poder de ampliação e poder de resolução. Poder de ampliação. Primeiro, define-se como poder de ampliação a capacidade que o microscópio apresenta de aumentar a imagem de objetos pequenos, facilitando assim a sua observação. Esse poder de ampliação no microscópio óptico vai até 1500 vezes, ao passo que no microscópio eletrônico atualmente temos o poder de ampliação pode chegar até 250 vezes. Se verem alguns livros vão falar de 100 mil vezes, outros falam de até 100 mil a 200 mil vezes, mas existem atualmente literaturas que falam que o microscópio eletrônico pode atingir um poder de ampliação de até 250 mil vezes. Outro aspecto é o poder de resolução. O poder de resolução é definido como a capacidade que o microscópio apresenta de distinguir a distância entre 2 pontos distintos. Portanto, esta capacidade que o microscópio apresenta de distinguir
A distância entre dois pontos distintos é considerado como poder de resolução. No microscópio óptico, esse poder de resolução vai até 200 nanômetros, ao passo que no microscópio eletrônico vai até 0,5 nanômetros. Existem ainda literaturas que falam até 0,2 nanômetros. Outro aspecto é a imagem. O microscópio óptico, a imagem é geralmente colorida, passo que no microscópio eletrônico a imagem é geralmente preto e branco. E um outro aspecto, que é o último, é o material a ser observado. No microscópio óptico, o material pode ser vivo ou morto. Ao passo que no microscópio eletrônico, geralmente o material é morto, porque nem que esteja vivo, os feixes de elétrons acabam por causar destruição da da célula, lise celular e morte do tecido ou órgão. Portanto, são esses 6 itens que permitem diferenciar um microscópio óptico de um microscópio eletrônico. De lembrar, temos primeiro o tipo de luz, segundo, primeiro tipo de radiação, segundo, tipo de lentes, terceiro, poder de resolução, quarto, poder de ampliação, quinto, imagem e sexto, material a ser observado. Quanto ao tipo de radiação, microscópio óptico, radiação qual é? Luz. O eletrônico, qual? Eletrons. Quanto ao tipo de lentes, o óptico, lentes de vidro. Eletrônico, lentes eletromagnéticas. Quanto ao poder de ampliação, o óptico vai até 1500 vezes. Há livros que falam até 2000 vezes. E o eletrônico, 250.000 vezes. Há literaturas que falam de 100.000 vezes a 200.000 vezes. Outro item, imagem. Óptico, a imagem é geralmente colorida. Eletrônico, a imagem é geralmente a preto e branco. E o último item é o material a ser observado, que no óptico pode ser vivo ou morto. Após que no eletrônico o material a ser observado geralmente encontra-se já morto. Então, esta é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês acerca daquilo que é a microscopia. Nós vamos fazer questão de ter uma aula prática onde vamos mostrar um microscópio e vamos poder demonstrar, legendar as estruturas do microscópio óptico. Fiquem ligados na página e até a próxima.